Olá pessoal, hoje a gente vai preparar uma aula referente a um recurso muito útil em planilhas em geral. A gente vai usar aqui o Excel para representar isso, mas você pode usar esse recurso, existe em qualquer aplicativo de planilhas. Tá? Que é um recurso útil quando você precisa achar um valor relacionado a outro, ou seja, você tem uma informação que está relacionada a outra, né? E você precisa procurar isso. Vamos tentar esclarecer isso nos exemplos, né? Eu recomendo, todo mundo que estiver assistindo a aula, baixar a versão planilha dessa aula para ir acompanhando, inclusive dando pausa e fazendo as atividades à medida que a gente vai evoluindo aqui na aula, tá bom? Então vamos lá. Então assim, imagina uma situação relativamente simples, né? Imagina que você está trabalhando uma ordem de serviço, uma ordem de compra, então você está recebendo uma lista de materiais que um cliente precisa comprar, você trabalha numa empresa de material de construção, por exemplo, e você recebe milhares de listas de material que precisam ser comprados. Então o que a gente tem nessa lista? Tá? Então a gente vai ter o nome do item, então aqui a gente tem, por exemplo, tomada de 2 polos mais terra, 10 amperes, 250 volts, etc. Espelho, placa cega, etc, etc. A quantidade. Você tem que definir o preço para a pessoa e o total. Ou seja, a pessoa selecionou lá os itens que precisa comprar, te passou uma lista de itens de compra e você precisa calcular quanto que isso vai custar. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é o seguinte: para completar essa tabela, a gente vai ter que olhar o nome do item e procurar uma referência para saber o preço. Então a gente vai precisar do auxílio de uma segunda tabela. Então aqui na tela eu tenho um exemplo desse tipo de tabela de preço. Então tenho aqui o código do item, né, um código de referência, a descrição do item, então o nome dos itens que a gente tem, a unidade de medida, a origem do preço, né, porque a gente tem o preço definido, e o preço que a gente vai trabalhar. Observa nesse exemplo aqui, a gente tem, isso aqui é um exemplo real, tá? A gente tem 5.304 itens. Tá? Imagina, se toda vez que você receber um item desse aqui, né, um pedido desse aqui, você vai ter que fazer o quê? Olhar na sua tabela de 5.000 e tantos itens, achar o item, olhar o preço, volta na sua tabela e escreve. Né? Então, como exercício 1, eu quero que vocês façam exatamente isso. Eu quero que vocês busquem uma solução de preencher a tabela 1, tá? Observando a tabela 2. Então, tentem fazer isso, dá um pausa no vídeo e volta aqui. Legal? Eu vou abrir aqui esse recurso para a gente visualizar como é que isso seria feito, tá bom? Então, por exemplo, meu primeiro item é tomada 2P, não sei o que, não sei o que. Minha tabela 2, minha tabela de preços, né, essa tabela aqui, ela tem a lista de preços que eu vou trabalhar, tá legal? Só uma correção lá no slide, eu falo tabela 2, né, vamos usar a tabela de preços aqui. E eu preciso olhar a tabela 1, olhar a quantidade, né, olhar o nome do item e achar na tabela de preço. Então, por exemplo, essa tomada aqui, como é que eu faria? Né? Eu vou procurar aqui talvez por ordem alfabética, é um jeito, né? Eu estou vendo que está tudo organizado de ordem alfabética. Eu vou lá na letra T, vê o tempo que eu estou gastando para fazer isso. Então eu iria na letra T, TE, TO, tomada, vamos lá aqui, torneira, tomada, tomada 2P, será que é esse aqui? Aí olha o tanto de tomada que eu tenho parecida, né? A que eu estou procurando é conjunto montado para embutir. Conjunto, esse aqui, R$8. Aí eu copiaria aqui o valor, colo aqui, cadê? R$8. Fiz um. Tenho que fazer isso de novo para o segundo. Olha o tempo que eu gastei. Uma dica, se você tiver que fazer isso por algum motivo, copie o nome bem na tabela e você vai dar o comando, você vai apertar Ctrl, aí depende do aplicativo que você está usando, etc. Ou você vai dar Ctrl F ou Ctrl L, que é para procurar. Você tem que achar essa opção, localizar. Né? Aí quando você achar a opção localizar, você dá um Ctrl V e clica em localizar próximo. Ele vai achar teu item. Ele achou aqui rapidinho, tá vendo? É o que está listado aqui. Às vezes você tem mais de um termo escrito, mas aí vamos usar copiar. Aí vou colar aqui. Eu vou fazer a mesma coisa para o segundo. Ctrl C. Venho aqui. Ctrl V. Né? Localizar a próxima. Lembrando que para abrir isso aqui eu dei um Ctrl L ou um Ctrl F, dependendo de onde você está. Achei a placa cega, 2 e 11. E por último,
Ctrl C, vou na minha tabelinha de preço, copio aqui, localizar, achei aqui, Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Agora, para totalizar, lembrando que o meu objetivo é total, eu multiplico, eu uso o comando de multiplicação, igual quantidade vezes, né, que é um asterisco, preço unitário, dou Enter e faço esse cálculo. Não preciso escrever isso de novo, eu posso simplesmente arrastar para baixo, ou dar um Ctrl C, selecionar tudo, Ctrl V. Tá bom? Só que observe o seguinte, a gente fez isso para um sistema relativamente pequeno. Né? Imagine se a gente estivesse trabalhando com uma tabela, por exemplo, uma tabela como essa aqui que eu estou mostrando para vocês, em que a gente tem uma quantidade muito maior de preço, ou então essa aqui, de itens. Né? Eu vou levar bastante tempo, ou então, na verdade, uma ordem de serviço para uma obra, você vai ter centenas de itens para você comprar. Imagina, você ir na mão tentando achar aquilo. É bem complicado. Para situações como essa, em que você precisa, né, você quer achar o valor de um item relacionado a outro, ou seja, eu quero saber o preço de um item baseado no que está escrito aqui. Não é isso? Eu quero achar um valor de um item que está nessa tabela aqui, né, baseado no que está aqui. Existe um recurso no Excel, em planilhas em geral, que a gente chama os recursos de procura. O que o recurso de procura vai fazer? Ele vai procurar o item, um termo que você vai definir. Quando ele achar esse termo, ele vai olhar na tabela, né, relacionada, que valor está relacionado a ele que você quer. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente vai procurar um item. Então, a gente vai olhar na tabela de preço, a gente vai olhar o que está escrito aqui, vai procurar esse item nessa tabela e vai entregar o preço relacionado ao valor que a gente está procurando. Poderia ser outra coisa, poderia ser a origem do preço, por exemplo. Né? No caso aqui, a gente está interessado um preço mediano. Como é que a gente faz isso? Tá? Há variações, então é bom você olhar na planilha que você está utilizando como é exatamente a terminologia, mas a lógica é sempre a mesma. Você vai dar o comando igual PROC-V, tá? Que é um comando de procura vertical. Por que procura vertical? Porque a nossa tabela, os termos, a tabela que a gente vai procurar, os termos eles avançam na vertical, né? Então eu tenho um item aqui, o próximo item está abaixo, né? O próximo item que eu vou procurar está abaixo, né? Então a gente está olhando na vertical. Algumas tabelas elas teriam essa disposição na horizontal, a gente usaria o comando PROC-H de horizontal, mas a gente vai usar aqui o PROC-V, tá bom? Então a gente vai usar o comando PROC-V e a gente vai seguir a seguinte estrutura, tá? Lembra quando a gente usa fórmulas no Excel, esses comandos automáticos? Eles seguem uma estrutura para você explicar o que você está querendo fazer? No caso do procura é muito simples. A gente dá o PROC-V, tá? E a gente vai fazer o quê? A gente vai procurar o valor ou a palavra A. Então o que eu vou procurar é o que vai ser inserido nesse primeiro texto. Tá? Em seguida, deixa eu ajustar aqui. Ajustar aqui. Em seguida, a gente vai procurar o valor que está na primeira coluna do intervalo que eu vou definir aqui B. Então, por exemplo, nosso exemplo aqui, o intervalo é toda essa tabela aqui. Por que eu não incluí o código? Porque ele vai procurar a primeira coluna, né? O termo que ele vai procurar está na primeira coluna. Se eu colocar o código, ele vai procurar código. E a gente está trabalhando aqui, ó, o termo que vai ser a nossa referência é o item. Então, minha primeira coluna tem que ser de item. Tá? Então, ele vai procurar o intervalo que eu vou definir. Então, por exemplo, se for nessa tabela aqui, meu intervalo vai de C3 até... Eu desço tudo aqui até F5304. Então esse é meu intervalo de procura, tá? Então aqui eu tenho que colocar o intervalo, não se preocupe que eu vou mostrar como isso é feito. E finalmente eu vou falar, beleza, eu achei a equivalência de termo, ou seja, eu achei em que linha que o termo A equivale com o termo na primeira coluna desse trecho aqui, B. O que eu faço? Aí eu vou falar de qual coluna eu vou buscar a informação. Então, se eu olhei isso aqui tudo, achei. Ó, digamos que eu esteja procurando a viga de madeira. Achei. Né? Aí eu falo, olha, você achou, agora eu quero que você me devolva o item na segunda coluna, que seria esse item aqui. Né? Essa aqui é a primeira, que o meu trecho está só de C a F. Então aqui seria a minha primeira coluna. E eu falo, não, olha, eu quero que seja o valor da segunda coluna. Eu quero que seja o valor da terceira. Ou, no nosso caso aqui, o valor da quarta, porque a gente está procurando o preço. Tá? Então a estrutura é sempre essa. O primeiro termo é o que você está procurando, ou seja, aonde ele vai olhar. Né? Então você vai olhar essa célula aqui. O que tiver escrito aqui
você vai procurar onde? Na primeira coluna do intervalo B. Quando você achar, você vai me devolver o valor que está na coluna 1, 2, 3, ou 4, ou 5, ou 6, assim por diante. Tá bom? Sempre essa estrutura. Quem eu estou procurando, aonde eu vou procurar, o que eu vou devolver. Tá bom? Então, vamos observar como é que eu faria isso, né, na planilha anterior. Então, a gente tem essa explicação aqui na apresentação, mas eu acho mais fácil eu demonstrar aqui no próprio Excel. Vou fechar isso aqui que eu não estou usando. Então, vou usar essa fórmula aqui. Vou dar o igual. Vou mandar o comando procv. Tá vendo que ele vai me ajudando ali? Se você tiver na dúvida, clica, que ele te ajuda a preencher. Ó. Dentro do duplo clique ele já abriu o meu parênteses. Agora, dentro do parênteses, a primeira coisa que eu vou colocar é o valor procurado. Quem que eu estou procurando? Que está aqui, ó, na célula C7. Cliquei em cima, ele marcou. Aí, para eu passar para a próxima etapa, ó lá, eu tenho que colocar um ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Agora, matriz tabela, ou seja, minha fonte de informação. Aí eu vou clicar na tabela de preços e eu vou agora selecionar o trecho. Eu tenho que escolher o trecho inteiro, tá? Não posso escolher só essa primeira coluna, não. Normalmente é bom você escolher a tabela inteira com a informação. Lembrando que ele vai procurar a primeira coluna. Então a informação que eu estou buscando tem que estar na primeira coluna. Né? A minha referência. Eu vou selecionar. Então a forma de fazer isso, você pode clicar na primeira coluna que você quer buscar. Poderia ser aqui também discussão de Zoom, tanto faz. Cliquei, ó, não estou usando as mãos. Aí eu vou descer tudo até o último ponto. Aí agora eu vou apertar o Shift, segurando o Shift eu clico na última célula do intervalo, que no caso é essa célula aqui. Pronto, ele selecionou todo o trecho. Ele já escreveu isso para mim, tá vendo ali? Beleza, ele está falando agora de novo, vou seguindo aqui a orientação, ponto e vírgula. Ponto e vírgula, o número e índice de coluna. Isso está falando que informação que eu vou retornar, ou seja, olhei o valor lá que eu estou procurando, vou procurar ela aqui na minha coluna, quando eu achar, qual o valor que eu vou te devolver? É o que está na primeira coluna, é o que está na segunda, na terceira ou na quarta? Né? Lembrando que é do trecho destacado. No nosso caso aqui é a quarta, né? Ó, essa aqui é a primeira coluna, segunda, terceira, quarta, que é a nossa tabela de preço. Nossa coluna de preço, desculpa. Coloquei 4. Uma coisa importante, tem um terceiro índice que é essa procurar intervalo, né? Que é esse índice que a gente vai colocar. A gente quer uma correspondência exata, né? A gente não quer um valor parecido. O perigo de você trabalhar com correspondência aproximada é que às vezes você tem dois itens que são muito parecidos e ele vai pegar a resposta errada. Então eu recomendo nesse último trecho aqui, dá uma olhada como é que o seu sistema trabalha, mas em geral você vai escrever falso. E em seguida, fecha parênteses. Pronto, fechamos nosso sistema. Dou Enter, ele procurou, tá vendo lá que ele já me deu 8. E é isso que ele fez, ele olhou o valor tomada, o item que eu tenho aqui, que é a tomada 2PT, e tentou achar o correspondente. Se eu copiar o valor que está aqui embaixo, por exemplo, colocar aqui em cima, ó, essa expressão que está aqui embaixo, e colocar em cima, ele já atualiza. Tá vendo? Né? Se eu usar esse comando aqui, se eu tiver isso já preparado, eu só copiar e colar esses dois trechos aqui do cliente, automaticamente eu consigo fazer o orçamento. Tá vendo como isso facilita a minha vida? Beleza. Então eu segui essa estrutura e vou completar minha tabela. O que é interessante? Eu fiz isso para o primeiro trecho. Então, o que eu recomendo que vocês façam agora? Resolvam essa tabela 2 usando essa metodologia que eu mostrei. Então, vamos lá. Imaginando que você deu um pauzinho aí no vídeo, resolveu, eu vou mostrar como é que a gente faz aqui. Tá? A gente vai fazer, a gente já mostrei como é que a gente fez, a gente vai fazer o mesmo processo que eu poderia fazer anteriormente. Copiar e colar os valores abaixo. Tá bom? O que eu recomendo nesse caso? Você tem que tomar muito cuidado com copiar e colar, porque olha só, olha aqui em cima essa barra quando eu faço esse copiar e colar, quando eu mexo entre as células. Quando eu saio de uma célula para outra, você está vendo que lá o C7 vira C8, correto, né? Porque eu estou procurando o termo que está aqui, então faz sentido. Só que na tabela referência, olha o que acontece com esse C4 e o F5305. Tá vendo que eles mudam também? Eles dão um pulo para baixo também. Isso significa que quando eu copiei e colei, ele não só passou a olhar esse termo. Na tabela de preços, o intervalo que ele passou a procurar também pulou para baixo uma linha. Então ao invés de ele começar a procurar aqui, ele começou a procurar aqui. Quando der o próximo Ctrl+C, Ctrl+V, né, o de baixo, deixa eu fazer aqui, opa,
tabela errada. Quando eu fizer para o trecho de baixo, olha lá, ele também pulou uma linha lá no meu intervalo, que é esse trecho aqui. Olha lá. Tá vendo? Isso significa que ele também passou a começar nessa tabela. Isso pode levar a um erro, porque vai que o item que o cliente está procurando está nessa primeira linha aqui. Ele não vai achar. Tá? Então sempre que você fizer copiar e colar, lembrando, de um recurso que tem uma referência, quando essa referência você não quer mexer, lembra de selecionar aqui o item inteiro. Então eu selecionei toda essa parte do meio, que é a minha referência. Eu vou apertar F4. Olha o que vai acontecer aqui. Ele automaticamente colocou esse símbolo, né, de dólar aqui na frente dos números, né, da coluna e da linha da minha referência, de forma que agora vai travar. Eu posso copiar e colar, ele não vai mudar aqueles valores lá. Então observe que agora só muda o C, né, a primeira parte aqui do proc, que é o C. Tá? E agora eu não preciso me preocupar mais em perder aquela primeira linha. Eu travei aquela parte da minha fórmula. Então é importante fazer isso para evitar erro. E para finalizar a tabela, agora a gente só precisa multiplicar uma coisa pela outra. Pronto, a gente tem o resultado. Será que foi isso que você conseguiu? Né? Então vocês estão observando que o comando ele é muito simples, ele sempre segue essa mesma lógica. O que eu recomendo agora? Vamos fazer um pouquinho diferente. Tenta preencher agora a tabela 3. Uma tabela um pouco maior, eu recomendo que vocês façam um preenchimento aí. Tá legal? Vamos lá. Tá ótimo, preencheu a tabela 3, me encaminha o resultado para eu dar uma olhada. Agora o próximo desafio é fazer a mesma coisa com a tabela 4. O que acontece com a tabela 4? Qual o cuidado que vocês vão fazer? Quando a gente for trabalhar aqui com preço unitário, a gente vai seguir o mesmo roteiro que a gente fez anteriormente. Igual, PROC-V, abrir parênteses, quem que eu estou procurando? Né, minha referência, a palavra que eu estou procurando está aqui, poderia ser um número, por exemplo, né, se já com uma tabela um pouco diferente. Ponto e vírgula, vou lá na minha tabela de preços, vou selecionar a coluna, inicialmente a coluna que tem a informação que eu estou procurando, que é o nome, né, a tabela de insumos, selecionar até o final, dar o Shift aqui, e selecionar esse trecho inteiro. Ponto e vírgula, agora eu vou falar a coluna que eu quero resolver, que é essa coluna aqui, que é a minha coluna 1, 2, 3, 4. Coloco o número 4, ponto e vírgula, e lembra de escrever o falso. Opa, falso. Fecho meu sistema, então lembrar que você sempre começa um comando abrindo um parênteses, depois você tem que fechar esse parênteses. O Excel te ajuda a ver se você fechou. Ó, quando eu mexo o cursor aqui na parte de digitar e eu passo por um parênteses, ele mostra que parênteses abre quem, ó lá. Ele meio que deixa negrito os dois. Tá? Deu Enter, ele fez o cálculo. Vou selecionar esse elemento aqui, dar um F4, né, para travar, Enter, e agora eu posso trabalhar com o resto das células. Tá? Então faz isso aí. Vamos preencher essa tabela que é muito mais comprida, né? Tem muito mais itens. Façam de novo, mesmo exercício de preencher. E olha, observe o seguinte, agora eu quero a informação de onde saiu esse preço, a origem do preço. Eu tenho essa informação aqui, ó, na minha tabela de preço. Né? Cadê? Origem do preço. Então eu vou ter que olhar lá também para dar o resultado. Então vocês vão precisar preencher essa segunda coluna. Vou deixar isso como desafio. O que vai mudar aqui no preenchimento? A gente também vai usar o PROC-V, mas vai ter um elemento que a gente vai procurar. Se não entendeu direito, volta lá na parte do vídeo em que eu explico o terceiro elemento do nosso PROC-V. Esse elemento aqui, ó. É aqui que está o pulo do gato para eu achar a origem do preço. Tá bom? Resolvam aí e encaminho os exercícios para serem resolvidos em aula. Tá legal? Recurso simples, mas extremamente útil quando você está trabalhando com duas planilhas em que uma delas faz referência e procura o valor na outra. Tá? É um recurso muito poderoso, você consegue fazer muita coisa com isso e pouca gente sabe utilizar. Tá bom? Obrigado, pessoal.